Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado amigo da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns do Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E o nosso Weber, o homem da motoca. Né? Fica conhecido como homem da motoca. O homem de ferro. Motoqueiros do além. Motoqueiros do além. Mas isso é uma outra história, um dia a gente conta pra vocês aí. Lembrando que nós estamos terminando o capítulo 6. Estamos aí no item, que é o último item, que é o 113. Aí tem as perguntas, né? Tem a pergunta 1. Estamos na pergunta 2, na resposta à pergunta 2. No segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Então, continuando aí a resposta, lembrando que a pergunta, né, que Kardec tinha feito, esse poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão levemente adormecidas ou quando apenas fecham os olhos. E aí, continuando na resposta, né, os espíritos dizem: admite-se que a memória seja o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Eis um mistério, impenetrável, porém não mais estranho do que as das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. É incrível, né? Um monte de ondas sonoras, ondas de tudo e cada uma no seu espaço. É interessante que nosso raciocínio sustenta bem determinadas coisas que não são palpáveis, mas quando essa mesma linha de raciocínio deve ser levada para outro campo de análise, a gente rejeita. Você vê que é puro preconceito. Por isso que Kardec faz a comparação aqui, né, das milhares de informações que o cérebro registra sem se confundir, sem se embaralharem, e com as ondas sonoras que estão todas aí ao nosso redor, né, neste momento mesmo. A gente recebe emissões do Sol. A gente fala assim, tá à noite e tal, mas tem determinadas partículas, os átomos, não sei como é que poderia se chamar, mas que partem do Sol e que nos atinge aqui o tempo todo. Né? Nós somos constantemente bombardeados por determinados elementos que provêm do Sol. E a gente nem se dá conta disso. E a ciência, embora não veja, reconhece a existência dele, como o próprio neutrino, que por um bom tempo se considerava que não tinha massa, que na verdade ele não existia. Mas as experiências mostraram, através lá das experiências de laboratório, em câmaras com profundidade, mostraram que o neutrino pode ser registrável porque, embora ínfima, ele tem uma massa. E essas partículas que vêm do Sol vêm 24 horas por dia, né? Porque é noite pra gente, mas o Sol está lá, né? Emitindo seus raios. Então, quer dizer, o nosso raciocínio que lida tão bem com essas coisas que a gente não vê, muitas vezes tenta negar aquilo que é patente, aquilo que é um fato, que é a questão aí da própria memória em si e da realidade do mundo espiritual, que a gente não vê, mas pode sentir. Ao menos nós, na condição de não médios, né, não podemos ver com a regularidade do Chico. Continuam aqui os espíritos respondendo, na questão número 2. Num cérebro saudável e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam e se confundem. Daí a perda de memória ou a confusão das ideias. Isto ainda parecerá menos extraordinário
se admitirmos, como admite a frenologia, uma destinação especial a cada parte e até mesmo a cada fibra do cérebro. Lembrando que essa frenologia ela não foi muito à frente, né? Era uma coisa estudada à época, mas ela não prevaleceu. Os próprios espíritos não a endossaram em outras comunicações. Aqui eles apenas citam os estudos. As imagens que chegam ao cérebro através dos olhos deixam ali uma impressão em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o estivesse diante de si. É verdade, né? Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente vê exatamente aquilo que nós estamos lembrando, né? Um lugar que nós estivemos, uma paisagem. O cérebro, ele como que fotografa. E às vezes as emoções, né? Sim, tudo. Porque é o que os espíritos falam, passado, lembrado é presente, com todas as suas consequências. Exatamente. Por isso que nós vimos as obras do André Luiz, os espíritos desencarnados sendo já atendidos nas enfermarias, nos hospitais, quando voltam a sua memória para o corpo doente, para o motivo que fizeram eles desencarnar, eles voltam a sentir os mesmos sintomas da doença de quando estavam encarnados. O próprio André Luiz, né, está nessa situação, e tantos outros, né, que embora sendo cuidados, a mente reproduz de forma fidelidade, com fidelidade tudo aquilo que ele conhece. A gente não pode dar notícia do que não viveu, mas tudo que nós vivemos está registrado, e se acessado vai se tornar realidade com todas as suas emoções. Por isso e pode reproduzir a doença. Por isso que quem alimenta pensamentos negativos, né, memórias destrutivas, faz com que o cérebro reproduza toda a sensação, toda a emoção relativa àquela memória. E aí você vai ter as doenças que os médicos não descobrem. Porque o seu corpo vai reproduzir algo que, na verdade, os exames não detectam. Por isso é necessário de um terapeuta fazer uma catarse, observando exatamente um ponto onde marcou mais naquilo que é possível nessa existência, não é? Até tinha um programa aí numa determinada emissora, se eu não me engano, que era Recordar é Viver. Não existia um programa assim? Sim. Né? Não tinha conotação espírita, mas é um fato. Recordar é viver. Recordar é viver o mesmo fato que deveria, muitas vezes, ficar no passado. Com a mesma emoção. E até por isso, nós não nos recordamos de existências anteriores, né? Temos, às vezes, algumas informações, algumas memórias para esclarecer algumas situações da vida atual, mas, em regra geral, nós não lembramos, porque recordar é viver. E se você ficar preso ao que nós fizemos no passado, você não consegue viver o presente. Sem contar que a culpa, o remorso, provavelmente nos enlouqueceria. Esse aqui é o grande problema, né? Nós só não recordamos do nosso passado com algum detalhe porque não sabemos administrar essas lembranças. Os próprios benfeitores espirituais, quando se veem na necessidade de levar aquela pessoa à regressão da memória, eles limitam digamos assim, essa regressão. Eles fazem com que a pessoa regrida até o ponto em que ela possa lidar de alguma forma bem com aquela lembrança. Eles não avançam, porque sabe que se avançar na lembrança, a pessoa se perde tanto o terapeuta que está ali fazendo, não é? Quanto a pessoa. Então, o esquecimento realmente é um esquecimento temporário. É uma benção. É uma benção. Continua Kardec aqui, né, trazendo a resposta dos espíritos. Trata-se de uma questão de memória, pois nada se vê. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, e aí torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais a chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que ela viu noutra época, em pinturas ou mesmo em narrações, já que estas últimas também deixam impressões. É interessante, estava lembrando daqueles instrutores do André Luiz, quando acionam o centro das memórias, né, como é que eles acham aquilo ali? Impressionante. Entendeu? Eles vasculham
lá nos neurônios da pessoa, não sei. De que forma? Com um histórico espiritual que a gente não faz ideia. Eles fazem como é que tipo isso... um scanner. Eles, de alguma maneira, eles conseguem, com a concentração deles, acessarem exatamente o que eles estão buscando. Se tem ali ou não. É como a gente entrar num computador e digitar lá a frase-chave que nós queremos buscar do arquivo. Se tiver na memória, ela vai aparecer. Se não tiver, ela não aparece. E a vibração vai auxiliar de alguma forma. Exatamente. Primeiro tem que ter a senha do computador. Exatamente. A questão é essa, como é que eles fazem, né? Quer dizer, é um conhecimento que a gente não tem e que, com certeza, André Luiz, à época, também não tinha. E nem tem como eles explicarem, porque não tem termos de comparação, né? Para fazer a gente entender. A gente vê um Clarence, esses grandes espíritos, acionando a memória da pessoa, encarnada ou desencarnada, e vai no ponto exato que ele precisa recordar. E às vezes esse ponto exato é 300 anos antes da existência em que a pessoa está. 400 anos. E numa existência que às vezes a pessoa viveu 100 anos, 70 anos. Quanta vivência em termos de memória tem ali registrado, de vibrações. Quer dizer, ele vai lá naquela frequência certa. É interessante, mas inabordável para nós. Mas é interessante pensar. Uma expertise, uma técnica bem aperfeiçoada. E é importante lembrar que esse tipo essa capacitação, ela é desenvolvida ao longo das encarnações também, né? Lembrando da Luciana, que quando você vê a Luciana no Obreiros da Vida Eterna, você pensa que ela era uma médium aqui, ela era uma enfermeira que atendia cada paciente, se envolvendo com a origem da enfermidade e querendo auxiliar. Continuam os espíritos aí respondendo sobre essas aparições, sobretudo durante o sono. A alma, pois, vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Em condições normais, essas imagens são fugazes, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Porém, no curso de doenças, o cérebro se acha mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto outros permanecem, de certa forma, paralisados. Daí a persistência de certas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como acontece no estado normal. Eis aí a verdadeira alucinação e causa principal das ideias fixas. Tem pessoas que realmente ficam, né, com aquela coisa, não conseguem tirar da mente aquela imagem. É uma situação enlouquecedora. Isso acontece tanto com encarnados quanto com desencarnados, né? É muito comum o desencarnado dar uma comunicação e ele demonstrar que está preso numa situação de séculos atrás. Ele não consegue se libertar daquelas imagens, né? Ficam ali presas, fixas na mente dele. É a verdade para ele, né? Às vezes a saída é a espiritualidade colocando ele em estado de sono, não é? Ele sai da reunião mediúnica e é adormecido. Continuam respondendo aqui. Como se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma lei muito conhecida, inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais, embora nos fosse necessário lançar mão da intervenção da alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória para este fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, já que nos apoiamos em um princípio que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria das criaturas, desde que houve homens na Terra. A negação de alguns, portanto, não pode constituir lei. Não é porque o materialista não crê na alma que ela não existe. Seja qual o título que ele possua, né? Ele pode ostentar qualquer título de grandeza, de reconhecimento social, mas se ele afirmar que tal fato não existe, ele vai ficar sozinho com a opinião dele, porque os fatos são fatos. E é interessante aqui, sempre ressalto isso, a lucidez de Kardec, né? Ele não simplesmente apresentou a doutrina como recebeu dos espíritos. Ele poderia ter feito isso, mas ele fez uma análise dos motivos pelos quais aqueles fenômenos se davam e traz para essa, projetando luz naqueles fenômenos, traz os pareceres dos homens de ciência, dos filósofos que compreendiam o fenômeno e aqueles que não conseguiam compreender.
Então ele coloca aqui mesmo o que a gente pode considerar de contrário, para mostrar justamente essa lucidez dele e mostrar que o espiritismo nada teme. Por isso que ele falou da necessidade de compreender e sentir. Ele compreendeu racionalmente o que estava recebendo e sentiu. Que são as características do homem de bem. Continua aqui a resposta. Nossa explicação é boa? Apresentamos a nossa pelo que ela pode valer. Em falta de outra, e se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto não aparece coisa melhor. Tal como foi dada, pode explicar todos os casos de visão? Claro que não. Desafiamos, porém, os fisiologistas a apresentarem uma explicação que, do seu ponto de vista exclusivo, resolva todos os casos, já que nada dizem quando pronunciam as palavras sacramentais, superexcitação e exaltação. Sendo assim, e levando-se em conta que todas as teorias de alucinação se mostram incapazes de explicar todos os fatos, é que existe alguma coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns poderiam contradizê-la. É, porém, legítima desde que restrita a alguns efeitos. Então aí está o encerramento do capítulo 6, e Kardec, né, de forma bem coerente, clara, mostrando aquilo que médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, ao longo de tantos e tantos anos, vêm identificando que, por mais que queira se negar, e nós entendemos a conduta, né, e o comportamento de alguns ateus, né, a pessoa se apega àquela sua filosofia e ela vai tentar a todo custo buscar teorias que expliquem de uma maneira materialista, ateísta, aquilo que ele está vendo. O Paulo Renato citou no programa anterior o psiquiatra Brian Weiss, né? Ou não sei se fala Weiss ou Weiss. Weiss, eu falo Weiss. Weiss, né? Não sei também como pronuncia. Se escreve Weiss, né? Brian Weiss. Mas ele, o psiquiatra, acho que ele era chefe da psiquiatria do Hospital de Virgínia. É uma pessoa reconhecida, respeitada. Até que com uma paciente, que é a Catherine, ele trabalhava com ela, fazendo regressão de memória, até a vida intrauterina, que é o que eles acreditam, né? É o limite deles, porque se não tem alma, não tem vida após a morte, não tem sobrevivência e muito menos reencarnação, que era algo completamente absurdo e inimaginável para ele. Só que essa paciente, ela tinha regressões espontâneas que escapavam ao controle dele. E ela relatava diversas situações de outras supostas existências. Até então ele imaginava que aquilo ali era uma questão do inconsciente, que estava produzindo aquilo, mas ele foi pesquisando as memórias, viu que tinha coerência, aquilo já estava perturbando ele de alguma maneira. Mas teve uma situação que deixou ele sem chão, porque além de regredir ao passado, ela era médium. E ele nem imaginava que fosse isso, até porque isso para ele não tinha o menor sentido. Até que um familiar dele, né, dá uma comunicação através dela, eu não lembro se foi o pai ou o avô, falou inclusive um nome que ela não tinha como saber, Avron, pronunciou de uma maneira que também seria impossível para ela, e ele disse que no consultório dele não havia nada de ordem pessoal que pudesse levar qualquer paciente a saber algo sobre a vida dele. E nessa comunicação, nesse transe que ele relata, que ele disse que o ambiente ficou gelado e que ele ficou ali petrificado, sem saber como agir diante daquilo. O espírito fala que o filho dele tinha desencarnado com uma doença que era como se fosse o coração de uma galinha invertido. Mais uma situação que ninguém poderia saber. Ele falou que ali é como se tivesse aberto um buraco no chão e ele perdeu completamente o controle sobre aquela situação. A partir dali, ele foi obrigado a pesquisar, né? Porque ele pensou, será que eu estou enlouquecendo? Será que isso aqui é real? Será que eu vivi isso? Ele não considerava que tanta gente importante já havia se preocupado com... Exatamente. Aí ele foi começar a pesquisar e viu que muitas pessoas importantes, como a doutora Elizabeth Kübler-Ross, e, enfim, os próprios psiquiatras, né, o Jung e tantos outros, muita gente, o Maslow,
muita gente já tinha pesquisado sobre esses fenômenos de quase morte, da sobrevivência, da mediunidade. Ele viu os estudos da parapsicologia, e aí ele foi mergulhando naquele universo, ficou mais aliviado de ver que não estava sozinho, né, em relação a essas pesquisas, mas foi difícil para ele colocar isso ao público, porque ele levou anos para publicar o primeiro livro, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque você imagina os colegas dele de psiquiatria vendo que o Dr. Brian enlouquecera. Como falaram do Dr. Bezerra, né? Vocês já viram o que o Dr. Brian publicou? O cara é chefe da psiquiatria e foi o cara que enlouqueceu. Então, foi ridicularizado, foi perseguido, foi cancelado, como se diria num termo atual. Só que ele vendeu milhões de exemplares. Milhões e milhões de exemplares. Publicou outros livros e se tornou aí um dos best-sellers, né, dessa parte de pesquisas sobre a alma, sobre a reencarnação. E tem que ter coragem, né? Não foi fácil para ele, como não foi fácil para William Crookes, como não foi fácil para César Lombroso, citado aí pelo Paulo Renato em outro programa. E todo aquele que vai cientificamente estudar a alma, né, os fenômenos da alma, ele se depara com situações difíceis. Me recordo também do livro Psicologia do Futuro, do Stanislav Grof, psiquiatra tcheco. Ele relata um paciente que diz para ele que ouvia vozes. E ele diz para o paciente: não, eu acredito em você. Aí o paciente já era esperto, né, virou para ele e falou assim: não, você não acredita em mim. Você diz que acredita em mim, mas na prática você pensa que isso não é real. Aí ele explicou para o paciente: olha, eu acredito que as vozes são reais para você. Como quem diz, elas não existem, mas para você elas são reais. Elas não existem, mas para você elas são reais. Aí ele riu e falou assim: não, as vozes que eu escuto, elas são reais. Aí ficou aquela coisa, né? Que tipo assim, o psiquiatra falando com o paciente meio doidinho, né? Aí o paciente virou para ele e falou assim: inclusive eu estou escutando agora. Aí ele virou e falou assim: o que você está escutando? Aí o paciente: não, eu estou com uma pessoa aqui, ele disse que ele morreu e ele está pedindo que a gente entre em contato com a mãe dele, porque a mãe dele precisa saber que ele está bem. O nome dele é Ladislav, alguma coisa assim. Aí o psiquiatra, né, olhou para ele, o Stanislav, falou assim: o que eu vou fazer? Eu falei: mas como é que eu vou entrar em contato com a mãe dele? Ele falou: ele disse que dá o telefone. Aí ele falou: então dá o telefone. Aí ele pegou e... Então o psiquiatra falando com doidinho, né? Checar o nível de loucura aí, do outro. Anotou lá, ele falou: bem, vamos ver até onde isso vai. Faz parte da ele anotou. Pesquisa, anotou o número, né? E aí falou assim: aí eu fiz algo que eu nunca contaria aos meus colegas psiquiatras, né? Eu liguei. Aí ele ligou lá para o número indicado. E isso tudo eu estudei na época que eu fiz a minha monografia, né? Procurando justamente mostrar essa questão da pesquisa sobre a mediunidade. Aí atendeu uma senhora, aí a senhora falou: pois não? Ele falou assim: eu queria falar com o senhor Ladislav. Aí a senhora começou a chorar. Meu filho, ele morreu. Aí ele olhou pro paciente. O louco tá muito esperto. Olhou pro paciente e falou: opa. Não é tão louco. Não é tão doido quanto eu pensava. Porque ali ele tinha duas saídas. Ou o rapaz tinha mentido e armado com a senhora: ó, eu vou no psiquiatra, eu vou dar o nome do filho da senhora, ele vai ligar pra senhora, a senhora tem que chorar, tem que sofrer pra... Então ele viu... Porque não era impossível, né? Não era impossível, mas era... O charlatão faz isso, né? Mas era uma coisa muito sem sentido para um paciente que estava ali buscando ajuda. Isso. Que não estava querendo ganhar nada com isso. Não teria... Então, assim, ele foi obrigado a admitir que a informação era verdadeira, né? Porque senão seria um grande teatro daquela senhora ali chorando desesperadamente no telefone, porque ele pediu para falar com o filho dela que havia desencarnado. Mas, por enfim... isso que, apesar de ser um assunto, mas não está diretamente ligado, é por isso que Maria de Nazaré não representou na cruz. Jesus realmente teve um corpo de carne, que as células físicas foram maltratadas, que sangrou. E chegamos ao final de mais um programa. Passou rapidinho. Semana que vem já vamos dar entrada aí no capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. Então, muita paz a todos e até lá. E aí, vocês vão dar tchau?
Que Deus nos abençoe. Que assim Nosso Senhor Jesus Cristo proteja os nossos lares. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, estamos de volta para falarmos e estudarmos a Revista Espírita de 1858, números pares, a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que vocês devem, se possível, se associarem ao Clube da Fraternidade 3386-1422 3386-1422. Astênio, a história acabou? A história acabou, do programa passado acabou. Acabou, né? É. Então vamos para a outra. Uhum. Então nós da semana passada estávamos falando, a última coisa que falamos no programa passado foi a respeito de uma carta que Kardec recebeu de um dos assinantes da revista sobre um texto do Victorien Sardou, né, falando sobre um desenho da casa de Mozart, etc. E o próprio Victorien Sardou, no texto que ele tinha escrito, ele afirmava que no desenho faltava uma clave de Fá, alguma coisa, e que esse assinante disse que não faltava não, que tinha sim, estava lá no desenho, né? Bom, agora nós entramos na Revista Espírita de outubro de 1858. Está acabando, né? Você vê que até o final da existência da gente, a gente termina a revista de 1858, né? Bom, então Kardec começa a Revista Espírita de 1858 com um longo tema que vai demandar alguns programas para nós concluirmos. Obsediados e subjugados. Muito né? interessante. Uhum. Então, nós aprendemos lá no Livro dos Médiuns, né, a respeito das obsessões, né, obsessão simples, né, a subjugação, né, enfim. E aí aqui a gente vai inclusive tratar daquela questão em que Kardec, na Revista Espírita, ele sustenta que não existe possessão, né, mas 10 anos depois, lá no livro A Gênese, ele reconhece que existia sim possessão, porque as observações dele continuaram, as experiências, etc. Sim. E ele corrigiu isso que ele afirmou aqui na Revista Espírita, né, de que não havia possessão, né? Bom, então, sobre obsediados e subjugados, ele diz o seguinte: muito se tem falado dos perigos do espiritismo, né? E continuas falando, né? Os pastores adoram falar dos perigos do espiritismo, né? Alguns padres, né? Enfim, né? Amedrontam o povo, né? De qualquer jeito. Padre Quevedo. Não só, né? Bom, mas muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto, é de notar-se que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só o conhecem de nome. Né? E prossegue a mesma coisa, só conhece o espiritismo de nome, nunca leu um livro, mas diz que o espiritismo é perigoso. É coisa do demônio. Já refutamos os principais argumentos que lhe opuseram, de tal forma que a eles não mais retornaremos. Acrescentaremos somente que, se quiséssemos proscrever da sociedade, banir, né, extirpar, né, da sociedade, tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem a abuso, não saberíamos ao certo o que haveria de restar, mesmo em relação às coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, causa de tantas desgraças, as estradas de ferro, em seguida, etc. Se admitirmos que as
vantagens compensam os inconvenientes, o mesmo raciocínio se aplica a tudo mais. Assim o indica a experiência, à medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos aos perigos que não podemos evitar. Então Kardec fala assim, Espiritismo oferece risco? Pode até oferecer, mas o que não oferece risco? Né? O que no mundo não oferece risco? Exatamente. Né? E os riscos, né, que o Espiritismo pode oferecer, ele vai tratar mais à frente. Né? Sim. Bom, realmente o Espiritismo representa um perigo real. Né? Então, tá aqui, ó, realmente o Espiritismo representa um perigo real. De modo algum, porém, aquele que se supõe. Então não é aquele perigo que se supõe. É preciso que seja iniciado nos princípios da ciência, obviamente da ciência espírita, para bem compreendê-lo. Então existe um perigo real, mas não é aquele perigo real que se supõe, né? É outro. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhes são estranhos, mas aos próprios adeptos, aos que o praticam, visto ser para eles que o perigo existe. Então ele fala assim, o Espiritismo não oferece qualquer perigo para quem não conhece o Espiritismo. Ele oferece perigo exatamente para quem conhece o Espiritismo. Exatamente. Então ele fala assim, ó, importa que o conheçam, quer dizer, conheçam o perigo, a fim de se porem em guarda. Então importa que os alerta, né? Isso. Então aqueles que conhecem o Espiritismo, importa que conheçam o perigo, a fim de se porem em guarda, né? Se protejam contra o perigo. Então importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Perigo previsto, já se sabe, é perigo pela metade. Então, se eu já conheço o perigo diminui, tá certo? Bom, diremos mais. Para quem quer que esteja instruído na ciência espírita, não há perigo. Então, ele disse, ó, para quem está efetivamente instruído, né, para quem de fato estuda a doutrina espírita, não apenas pratica, né, não há perigo. Só existe para os que julgam saber e nada sabem. Isso aí é uma montanha de gente. A petulância, né? Do ser humano. Então o risco só existe para os que julgam saber e nada sabem. Isto é, para os que não possuem a necessária experiência. E como sói acontecer em todas as coisas. Ainda muito recentemente, né? Muito modernamente, muitos contraditores da doutrina espírita afirmaram e afirmam que onde entra o germe do espiritismo, entra o germe da loucura. Né? Então associam o espiritismo a problemas mentais. Problemas mentais. Até pouco tempo, né? Isso nós sabíamos. Não, assim, mas isso ainda se afirma ainda, né? As igrejas ainda tentam incutir isso nos seus fiéis. Quando alguém aparece dizendo que é médio, que tem visões, é louco. É maluco, né? Mas é interessante, né? Eu me lembrei de uma página do... não é o Carribari Schutter, aquele que tinha o pseudônimo de Vinícius, ele escrevia sob o pseudônimo, Pedro de Camargo, ele escrevia sob o pseudônimo de Vinícius. Então, ele escreveu uma página a respeito dessa alegação de que onde entra o germe do espiritismo, entra o germe da loucura. E ele diz que quem faz essa afirmação está certo. Né? Ele fala assim, porque quando a pessoa entra num templo católico, por exemplo, num primeiro momento não lhes pedem nada, né? Mas na medida que ela continua frequentando, começam a pedir. Agora, na medida em que ela vai assumindo determinadas funções, né? O padre, por exemplo, é remunerado, né? Então, na medida que ela vai assumindo determinadas funções, ela passa a receber, né? E quanto mais ela cresce dentro daquela organização, mais ela recebe. E com a vantagem de que ela tem a certeza absoluta de que ela vai para o céu, né? Agora, o espírita não. Ele chega no centro, ninguém lhe pede nada. E aí, na medida em que ele vai
crescendo, progredindo, né? Ele começa a gastar espontaneamente, né? E quanto mais ele cresce, mais ele gasta. E com a certeza de que não vai para o céu. Só pode ser doido, né? Então, e com a certeza de que não vai para o céu. Então só pode ser doido. Mas então, onde entra o germe do espiritismo, entra o germe da loucura, segundo o Pedro de Camargo. Bom, então prossegue aqui Kardec. Um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo é ser médium, principalmente médium de psicografia, né? Todo mundo queria receber uma mensagenzinha, né? Bom, sem dúvida é o gênero que oferece mais atração em virtude da facilidade das comunicações e por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Esse texto aqui também, embora não tenha nota de rodapé, ele está no livro dos médiuns, né? Então, assim, sem dúvida, é o gênero que oferece mais atração em virtude da facilidade das comunicações e por ser o que melhor se desenvolve pelo exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar aquele que, pela primeira vez, vê a própria mão formar letras, depois palavras, depois frases que respondem aos seus pensamentos. Essas respostas que traça maquinalmente, sem saber o que faz e que, no mais das vezes, estão fora de toda ideia pessoal, não lhe podem deixar nenhuma dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Então, o convencimento dele acerca da existência dos espíritos, né, da inteligência, da individualidade dos espíritos e tal, é uma convicção plena, uma vez que ele é o próprio instrumento, né? Outra coisa é a gente simplesmente observar os outros instrumentos, né, quando a gente mesmo não é médium, né? Bom, assim, grande é a sua alegria de poder se entreter com os seres de além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam os espaços. Seus parentes e amigos já não se acham ausentes, se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de ali estar. Conversam com ele e ele os vê pelo pensamento. Pode saber se são felizes, o que fazem, o que desejam e com eles trocar boas palavras. Compreende que entre eles a separação não é eterna e acelera com seus votos o instante em que poderão reunir-se num mundo melhor. Então, essas são as vantagens de ser médium, né? Bom, isto não é tudo. Quanto não vai saber por meio dos espíritos que se comunicam com ele, em termos de sabedoria, né? Você ter outras fontes de conhecimento, não apenas os livros, né? Os professores daqui da Terra, mas você ter outras fontes superiores de sabedoria. Então, outra grande vantagem, né? Bom, não irão levantar o véu de todas as coisas? Desde então, nada mais de mistérios. Não tem senão que interrogar para tudo ficar sabendo. À sua frente, então, assim pensa o médium, né? Que não tem, que para ele tudo ficar sabendo, basta interrogar aos espíritos. Obviamente, Kardec está fazendo uma introdução aqui para mostrar o risco, né? Tá percebendo o perigo? Sim. Né? Que aí você acha que pode tudo, e aí que você começa, né? É quando você tem conhecimento. Né? E quando você se ilude achando que o seu contato com os espíritos te trarão superpoderes, né? Aí que começam os perigos, né? Bom, à sua frente já vê a antiguidade sacudir a poeira dos tempos, resolver as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver aos seus olhos os séculos que se foram. Então é isso o fato dele achar que ele se tornou uma criatura superpoderosa em razão do seu contato com os espíritos. Bom, outro mais prosaico e menos preocupado em sondar o infinito onde seu pensamento se perde, simplesmente sonha em explorar os espíritos para fazer fortuna, né? Então há aqueles outros médiuns, né, que vão interesses cobrar materiais, cobrar por consultas, né? Inclusive no livro dos médiuns, Kardec menciona lá determinadas, já na época dele, determinadas pessoas que sustentavam que os médiuns podiam sim cobrar e deviam cobrar, porque eles gastavam tempo para exercer a mediunidade, né, e que as pessoas se beneficiavam e tal, então que eles deveriam poderiam também se beneficiar disso. Eu vou dar um spoiler aqui do nosso lar, né?
Até para você também ver. Há um médium no filme que ele tem uma capacidade, ele tem visão, tem tudo isso. E ele utiliza disso para ganhar dinheiro. Então, ele é médium psicográfico. Ele psicografa e manda um medicamento para um paciente que foi até ele. E o cara dá dinheiro a ele. Então, o outro médium que não concorda com isso se afastam dele. E ele é um médium fantástico. Sim. É um médium verdadeiro, mas interesseiro, né? E coitado dele, né? Aí que entra os riscos, que entra os perigos, né? Então é isso que Kardec está tratando aqui. É isso mesmo. Então ele fala assim, os espíritos que devem ver tudo. Então a última coisa que ele falou desses que vislumbram fazer fortuna com a mediunidade. Os espíritos que devem ver tudo e tudo saber não podem recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Então ele conta com os espíritos para levarem ele a jogar na loteria no número certo e daí por diante, né? Kardec não mencionou a loteria, que não existia no tempo dele. Bom, quem quer que se dê ao trabalho de estudar a ciência espírita não se deixará jamais seduzir por esses belos sonhos. Sabe a que se ater sobre o poder dos espíritos, sua natureza e o objetivo das relações que com eles pode o homem estabelecer. Recordemos primeiro, em poucas palavras, os pontos principais que jamais devem ser perdidos de vista, porque são como que a pedra angular do edifício. Então, Kardec tratando sobre os riscos do espiritismo, né, obviamente que riscos para determinadas pessoas, né, ele traz aqui os pontos principais. Primeiro, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Então, há espíritos tolos, espíritos ignorantes. E que você não pode achar que você está lidando com os espíritos, que agora você vai saber tudo. E eles são também manipuladores. Isso, os inferiores são. Da boa fé. Os inferiores são, né? Dos humanos. Isso. Então, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Nada mais sendo que as almas dos homens, desembaraçadas de seu invólucro corporal, apresentam variedade ainda maior do que as encontradas entre os homens da terra, visto procederem de todos os mundos, e porque entre os mundos o vosso planeta não é o mais atrasado nem o mais avançado. Então tem um aspecto que Kardec está levantando, que normalmente a gente não pensa, é que espíritos que nem são habitantes da Terra podem se comunicar, já que aí vai ser, mas qual é a linguagem? A linguagem é do pensamento, né? Simplesmente pensam e o médium é que traduz para a nossa linguagem, né? Entendeu? Então, o médium, na comunicação com os espíritos, ele não está sujeito apenas às inúmeras variedades de condições dos espíritos que foram homens da Terra, mas de espíritos que foram homens de outros mundos, né? Há, pois, espíritos muito superiores e outros bastante inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes, aos levianos, malévolos, mentirosos, astuciosos, hipócritas, engraçados, espirituosos, zombeteiros, etc. Então, isso que Kardec está falando na revista de outubro de 1858, já está no livro dos Espíritos. Já está na classificação dos Espíritos. Isso, né? Que foi publicado no ano anterior, 1857. Né? Bom, segundo ponto principal, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Então, o primeiro ponto principal, os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento. Segundo ponto principal, nós estamos cercados de uma multidão de espíritos nessas mais diversas condições. Terceiro ponto principal,
pela inferioridade física e moral do nosso globo, planeta, né? Na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores são aqui mais numerosos que os superiores. Então, a probabilidade de nós nos comunicarmos com espíritos inferiores é maior do que de nos comunicar com os espíritos superiores, porque em razão da condição evolutiva do nosso planeta, nós temos mais espíritos inferiores do que espíritos superiores no nosso planeta. Quarto ponto principal. Entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselham-nos e cujo impulso seguimos sem o saber, felizes se escutarmos somente a voz dos bons. Então, um dos pontos principais é que, dentro dessa multidão, há aqueles que se vinculam a nós. Né? Seja se vincula a nós, seja se vincula a nós em razão das nossas virtudes, ou se vincula a nós em razão dos nossos defeitos, né? Dos nossos vícios. Né? E quinto ponto principal, os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se prendem. Caso consigam estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Então a gente mostra aqui que a visão de Kardec, nesse momento, né, de que poderia obsidiar, que seria a obsessão simples, né, poderia subjugar, né, poderia fascinar, que eram as três graduações da obsessão. Né? Então, fascinam, obsidiam, subjugam e o conduzem como se fosse uma verdadeira criança. Então, é muito importante, né, que nós não sejamos homens vulgares, porque homens vulgares atraem espíritos vulgares. Exatamente. E homens vulgares, acompanhados de espíritos vulgares, se tornam homens mais vulgares ainda. Né? Manipuláveis. Isso. Sexto ponto principal. A obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Espírito superior não obsidia ninguém. Não obsidia ninguém. Os espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Ele dá conselhos. Ele sugere, se você aceita... E você tem livre-arbítrio. Então, né? Se você aceita, ótimo, se não aceita, é problema seu. Né? Então, então, os espíritos bons não causam nenhum constrangimento. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, afastam-se. Né? Sétimo ponto principal. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. Então, a obsessão, que seria a obsessão simples, a subjugação e a fascinação seriam graus de constrangimento. Né? Na obsessão, uma subjugação menor, na fascinação, uma subjugação um pouco maior, e na subjugação, uma fascinação mais completa. E como nós conversamos ainda há pouco, Kardec ainda vai reconhecer depois a possessão, que seria o ápice da obsessão. Né? Da loucura, né? Aí Kardec diz aqui o seguinte, depois desse sétimo ponto principal, ele fala o seguinte: a obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido e fazer tal ou qual coisa. Então, por exemplo, o dependente químico, né, dependente de álcool e tal, em regra é obsidiado, porque o que mais tem é espíritos que querem continuar sentindo as mesmas sensações de quando encarnados. Né? Então, eles, obviamente, são atraídos por esses homens, né, que estão identificados com esses hábitos, e um alimenta o outro. Né? Então, simbiose. Simbiose. A subjugação é uma opressão moral que paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo-o às mais despropositadas ações e, frequentemente, àquelas
que mais contrariam os seus interesses. Então, na subjugação, o espírito já atuaria fisicamente sobre o médium, né? Quando ele fala assim, é uma opressão moral, mas que gera efeitos físicos, que faz assim, paralisa a vontade daquele que a sofre, impelindo as mais despropositadas ações. Então, a gente vê no Livro dos Médiuns, Kardec menciona até lá um caso de um jovem francês, né, operário, e que nessa situação de subjugação, ele se ajoelhava em frente às moças, né, se declarava apaixonado e daí por diante, mas eram os espíritos, né, fazendo isso através dele. E aí Kardec traz agora a fascinação. A fascinação é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. A gente tem a impressão de que Kardec ele considerava a fascinação até mais perigosa do que a própria subjugação, né? Quer dizer, a gente tem a impressão de que a subjugação, como tem já efeitos físicos, ela seria mais grave, mas Kardec está mais preocupado com as questões morais, né? Vamos parar por aqui e a gente prossegue no próximo. Vamos prosseguir, está muito interessante. Então, meus amigos, eu me despeço, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.